toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. Hoje vamos conversar com o diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação, Eduardo Castro, sobre o futuro das rádios e das AMs. Okay? Obrigado. Satisfação estar aqui para falar sobre rádio. Você, assim como antigo locutor, qual é o futuro que você espera que o rádio tenha? Eu trabalho, desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho em rádio. Só agora que eu virei um burocrata, que eu saí do estúdio, né? Então, antes eu sempre tive, durante mais de 20 anos, a minha vida foi ligada ao rádio. E eu trabalhei no AM durante todo esse tempo, trabalhei no FM também com notícias, e eu acho que seria um desperdício se o AM deixasse de existir. Por isso é que nós, da EBC, estamos trabalhando fortemente para que as frequências que chegam a mais gente, que são o AM e também as ondas curtas, as ondas tropicais, passem pelo processo de digitalização que vai acontecer com o rádio, que já aconteceu em outros lugares, que já aconteceu com a televisão brasileira e que fatalmente vai acontecer com o rádio também. Muita gente que acha que só o FM é suficiente para fazer com que o rádio chegue a todos os brasileiros. Eu acredito, e nós da EBC acreditamos que isso, por causa das dimensões do nosso país, não é verdade. Como é que a gente vai alcançar o meio da Amazônia? Como é que a gente vai alcançar as localidades mais distantes de outras áreas do país? Com a potência dos transmissores da Rádio Nacional AM e ondas curtas, hoje nós conseguimos isso. E a gente acha que deve conseguir também no novo ambiente de convergência, no novo ambiente de transmissão digital, no qual fatalmente o rádio também vai se inserir. Esse ano, a rádio vai transmitir a Copa das Confederações e depois a Copa da FIFA. Como se dá assim, essa parceria de uma empresa pública, de uma rádio pública, na transmissão dos jogos? A parceria, na transmissão do esporte. A parceria deles conosco, porque a Rádio Nacional foi a primeira emissora a transmitir Copa do Mundo em 1938. Né? Então, quem veio antes fomos nós, né? No caso aqui da Rádio Nacional. E falando em 1938, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E depois a tradição se manteve com a Rádio Nacional de Brasília. Durante algum tempo em que o investimento, tanto em equipamentos quanto em também conteúdo na rádio, não foi o mesmo que nós temos hoje, a Rádio Nacional infelizmente não teve a capacidade financeira de suportar transmitir eventos desse porte. Mas desde 2006 que a gente recuperou essa tradição, né? E a gente espera que isso continue acontecendo ainda por muitos e muitos anos. A transmissão esportiva, de certa maneira, nasceu também na Rádio Nacional, né? Junto com outras rádios da década de 30, começo da década de 40, no Rio, em São Paulo, no Nordeste também, foram moldando aquilo que hoje é a transmissão esportiva. A gente faz parte dessa história desde o início, não pode deixar de estar lá na frente também. Mas tem a possibilidade de transmitir outras modalidades de esporte? Ou a gente já tem a Rádio Nacional de Brasília já tem transmitido basquetebol, né? Porque o time de Brasília tem uma força incrível junto à população de Brasília, não é porque ele ganha, e sim porque ele motiva a cidade, né? Porque quando perder a gente vai transmitir também. Então ele chama a atenção da população e se torna um assunto importante na cidade. Por isso a Rádio Nacional transmite, e outros esportes também, tanto na TV, não é? A EBC tem a TV Brasil, a gente tem todo o interesse de fazer com que esportes que não têm a mesma divulgação em outros veículos venham a ter aqui. É claro que tudo depende de oportunidade, principalmente para transmitir, não é? Porque hoje em dia muitos dos eventos, principalmente os eventos de porte, os eventos internacionais, eles têm a questão dos direitos ligados a ele, e isso custa muito dinheiro. Mas que, sem dúvida nenhuma, a tradição esportiva deve ser mantida na Nacional e aumentada na medida em que for possível para nós e de interesse do ouvinte, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A empresa passa no momento por um redesenho, né? Qual é a sua visão sobre essa integração dos conteúdos? Essa é algo que eu ouço. Eu trabalho há cerca de 20 anos em rádio e televisão. Eu ouço que vai acontecer desde então, né? E sempre a dúvida foi como é que isso vai acontecer. Que lá na frente as coisas vão se encontrar. A gente já tinha essa ideia, né? Mas como é que se dá na prática? Como é que se dá para o ouvinte? Como é que se dá para o telespectador? Como é que se dá para quem carrega o telefone celular hoje em dia? Como se daria? Hoje a coisa está um pouco mais clara.
Acho que ninguém duvida, se algum tempo atrás se falava que o rádio ia desaparecer, ou que o jornal impresso ia desaparecer, ou que as revistas impressas iam desaparecer. Hoje em dia a gente não ouve mais esse termo. A gente sabe que eles vão mudar de formato, a gente sabe que eles vão mudar de forma, inclusive de transmissão. Que o rádio digital é um fato, né? Hoje em dia a rádio por streaming é uma coisa comum, a gente escuta a rádio no telefone celular de várias cidades, né? Tanto por radiodifusão quanto pela difusão via computador, via internet, né? Então, hoje em dia isso não assusta mais, isso está acontecendo, mas a gente já tem uma boa ideia de como vai se dar no final. A EBC está tentando vivenciar essa mudança por dentro, né? Não ser pega de surpresa depois. Quando a convergência já estiver mais bem estabelecida como norma, né, a gente tem que estar dentro dela. Nós devemos ser um veículo, um conjunto de veículos, né, integrados para entregar para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador, para o usuário de internet, a informação, a cultura, o lazer de qualidade, tudo aquilo que a gente presta como serviço público da maneira mais fácil, mais rápida e mais conveniente para quem recebe, né? Então a gente tem que trabalhar, estar montado dentro da empresa para fazer com que isso aconteça. Vai ser pelo rádio, vai ser pela a chamada radiodifusão, né? Vai ser pela televisão, vai ser pela televisão digital, pelo rádio digital, pela internet, pela agência de notícias, por todos os veículos em que a gente está inserido, a gente vai tentar fazer com que chegue da melhor forma e da maneira mais robusta possível, com a maior quantidade de informações, e acho que o redesenho pelo qual a IBC está passando agora leva nesse sentido. Eu tenho muita convicção de que o caminho que está sendo seguido não é um caminho traçado, a gente está abrindo, né, a floresta na medida em que vai fazendo a picada. Mas eu tenho certeza que a gente está, pelo menos, olhando na direção certa. Vai ter um problema aqui, vai ter um outro ali, mas a gente vai acabar se acertando para chegar ao objetivo final, que é atender ao público brasileiro da melhor forma possível. Certo. Eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem para a Rádio Nacional de Brasília, que está completando 55 anos, né, e que começou com o propósito de integração, de levar conhecimento e informação para lugares onde isso não chegava. E continua, né? E a mensagem eu acho que é essa. Primeiro, parabenizar aqueles que fazem a história da Rádio Nacional hoje, aqueles que fizeram ao longo de toda a existência delas, os 55 anos dela. A gente deve parabenizar também os pioneiros, né? Aqueles que vieram para cá para montar a primeira rádio de Brasília, aqueles que montaram a rádio antes de Brasília existir, né? Imagine as condições em que essas pessoas vieram trabalhar, imagine a necessidade da população que estava já naquele momento do serviço dessas pessoas. Então eu rendo minhas homenagens a elas e as parabenizo pelo esforço que fizeram. E como mensagem para o futuro, eu deixo para essas pessoas e para esses ouvintes, né, que acompanham a Rádio Nacional durante todo esse tempo, e também para os ouvintes que ainda vão chegar, porque a gente tem que estar sempre na perspectiva de que vamos buscar novos ouvintes, né? Aquele que não é nosso ouvinte hoje pode e deve ser o nosso ouvinte amanhã. A mensagem que eu deixo para essas pessoas é que esse respeito pelo que foi feito no passado vai continua no presente e vai continuar no futuro. O veículo rádio, ele tem uma importância muito grande na história do Brasil. E quando você fala o nome Rádio Nacional, essa importância cresce ainda mais. Todos nós que trabalhamos aqui temos consciência disso. E a gente vai tentar fazer com que esse legado, essa história, esses 55 anos se repitam por muito e muito tempo ainda. Obrigada. Obrigado. Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar.